Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Eu sou o Jean, eu sou estudante de Teologia lá do Seminário Concórdia e hoje eu vou estar dirigindo a mensagem a vocês. A mensagem está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30 e 36 a 43. Eu vou ler a parábola para vocês agora. Assim está escrito: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E, quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixam que cresçam junto até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. Jesus então respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Convido a todos para inclinar as nossas cabeças e fazermos uma oração. Querido Deus e Pai, aquele que providencia todas as coisas que precisamos, providencia o pão nosso de cada dia, a nossa família, os nossos afazeres e todas as nossas necessidades. Por favor, guia-nos nesse momento de meditação para que nos fortaleçamos na fé, na certeza de que Jesus Cristo é nosso único e verdadeiro Salvador. Em nome deles, pedimos e oramos. Amém. Nós acabamos de ler uma parábola onde Jesus conta a seu povo sobre uma plantação de joio e de trigo. Ao contar essa parábola, ele traça um paralelo entre uma plantação de trigo e a nova vida. E ele conta dessa forma porque muitas das pessoas na época trabalhavam em fazendas. E dessa forma facilitaria o entendimento delas. Ele faz uma referência à boa semente que traz a ideia do cuidado de Deus com seu povo. Por esse motivo, ele trata o cuidado de Deus como o trigo. Nessa época, o trigo era utilizado para fazer o pão. O pão era o alimento mais importante da época, ou a base alimentar, o alimento com que a maioria das pessoas se alimentava. E então, Jesus se utiliza exatamente dessa semente para fazer analogia ao reino do céu.
E como todos nós sabemos, para se ter uma boa colheita, é necessário uma boa semente. E em contrapartida ao trigo, Cristo traz o joio, que era uma semente ruim, e o famoso inso, como todos nós conhecemos. E esse joio, ele era a representação do diabo, ou da obra dele no mundo. O joio, ele é uma semente venenosa, então ele estragava a plantação. O Senhor plantou a boa semente no campo, mas o diabo, com sua astúcia, veio e jogou a semente ruim no meio da plantação. A intenção do diabo era clara. Ele queria agir como Deus, ele queria ser o senhor da plantação, queria ter o poder. Porém, ele não era Deus. Ele não é Deus. Quando ele joga o joio no meio da plantação, ele faz com a intenção de satisfazer o seu desejo de ser igual a Deus. Mas ele não consegue ser igual a Deus, então acaba por estragar a obra do nosso Senhor. Essa, em essência, é a ação do diabo no mundo. Ele age de forma que distorce tudo o que Deus fez. E nós podemos ver essa ação dele ao longo de toda a história da humanidade, inclusive hoje. Essa semente ruim está plantada em nossas vidas, na minha vida, na sua. E devido ao que o diabo fez lá no começo da história da humanidade, que com Adão e Eva, onde o pecado entrou no mundo, isso atinge nós até hoje. Eu e você, nós somos criaturas de Deus distorcidas pelo pecado, que em vários momentos, como já diria aquele ditado, vive do jeito que o diabo gosta. Por que isso? Porque o pecado está no nosso coração, foi plantado nele. E com isso, muitas vezes a gente acaba colocando os nossos desejos pessoais, as coisas que a gente faz e tudo isso à frente das outras pessoas. Quando nós pensamos, eu sou o mais importante, eu preciso fazer essas coisas, o que eu fiz é mais importante que as outras pessoas, nós acabamos muitas vezes prejudicando as pessoas e às vezes até nós mesmos nos prejudicamos. E dessa perspectiva, nós somos como o joio, nós somos como uma erva venenosa. Mas nós não podemos esquecer de um detalhe importante. Nós não somos o senhor da plantação. Nem os anjos são o senhor da plantação, como nós lemos há pouco. E muito menos o diabo. Mesmo ele tendo feito tudo isso de ruim no mundo, na plantação, ele não é o senhor. O senhor da plantação tem um cuidado que ninguém tem. Tem um amor pela plantação que ninguém tem. Quando os anjos perguntam para ele no versículo 28, o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? Ele responde para eles, não, porque ao separar o joio vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Aqui nós podemos ver o amor que Deus tem pelo mundo, pela plantação de trigo ilustrada ali. A semente boa está plantada no mundo. A semente boa foi plantada quando Cristo morreu para apagar todas essas coisas ruins que eu e você fazemos. Todos os pecados. E diante de Deus agora nós somos como o trigo. Nós somos limpos. Ou seja, nós não somos mais vistos como o joio. Deus nos vê como o trigo da sua plantação. Por isso, o nosso Senhor tem cuidado com cada uma das sementes que Ele plantou. Ele quer colher na hora certa, para que o joio seja separado do trigo. E dessa forma, não se perca nada na colheita.
E isso nós temos com a garantia do que Cristo conquistou para nós na cruz. Ah, Cristo, quando Cristo voltar e fazer a colheita pelo celeiro dele, nós temos a certeza pela fé nele que nós vamos estar todos juntos no celeiro do nosso Senhor. Sendo assim, pela fé que eu e você temos em Jesus, nós temos a certeza de que nós somos boas sementes. Nós somos transformados em boas sementes. E com isso, nós temos a certeza de que estaremos no celeiro do Senhor. Nós estaremos na nova vida. Uma vida onde não haverá mais sofrimento, não haverá angústia, não haverá dor, onde tudo será perfeito, sem pecado. Uma vida onde nosso Senhor Jesus estará cuidando de nós como o Senhor da plantação. Uma vida onde o diabo e todos os seus servos serão trancados no inferno e tudo será bom, porque Jesus Cristo, o Senhor da plantação, estará junto de nós. Que a certeza dessa nova vida e a certeza da ressurreição garantida em Cristo nos mantenham firmes na fé daquele que fez tudo para nos salvar. A fé em Jesus Cristo. Amém. Estou